Bom, gente, hoje a gente vai estudar, vai fuçar na conjectura de Brocard. A conjectura de Brocard diz o seguinte, que entre o quadrado de um número primo, esse número primo maior do que 2, e o quadrado do próximo primo, existem pelo menos 4 primos. Então, a gente vai experimentar isso daí, né? Então, entre 11 ao quadrado e 13 ao quadrado, nós temos 9 primos. Entre 19 ao quadrado e 23 ao quadrado, que é o próximo primo depois do 19, né? Existem 27 primos. Entre 43 ao quadrado e 47 ao quadrado, existem 46 primos. Entre 79 ao quadrado e 83 ao quadrado, existem 75 primos. Entre 29 ao quadrado e 31 ao quadrado, existem 16 primos. Entre 31 ao quadrado e 37 ao quadrado, existem 57 primos. Se a gente fizer uma média do item anterior aí com esse último item, a gente vai obter 36,5 primos. O que parece aí a quantidade de primos entre Pn ao quadrado e Pn mais 1 ao quadrado, nós vamos chamar essa quantidade de Zn. É um número próximo de Pn ou de Pn mais 1. Ou uma média entre Zn e Zn mais 1, Zn mais 2 ou mais, né? Isso dá para a gente perceber que é verdade. Olhando a tabela anterior, a gente tem, por exemplo, que entre 79 ao quadrado e 83 ao quadrado são 75 primos, que é um número próximo de 79. Entre 43 ao quadrado e 47 ao quadrado existem 46 primos, que é um número próximo de 43. Ou a gente faz uma média como a gente fez nas duas últimas linhas da página anterior, tá? Bom, eu queria provar isso, né? Mas se os matemáticos não conseguem nem provar que esse Zn é maior ou igual a 4, imagine provar que Zn é aproximadamente Pn, né? O enésimo primo, Pn. Bom, vocês devem conhecer a função π de x, que conta os números primos positivos menores ou iguais a x. Assim, por exemplo, π de 5 é igual a 3, porque contando os 5 nós temos 3 primos, 2, 3 e 5. π de 10 é igual a 4, porque abaixo de 10 existem 4 primos, o 2, o 3, o 5 e o 7. E π de 20 é igual a 8, porque abaixo de 20 existem 8 primos, né? Que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Bom, lá no meu vídeo contando primos, eu falo de uma função chamada Li de x, que é a integral de 2 até x de dy sobre ln de y. E essa função Li de x, ela conta aproximadamente o número de primos positivos até x, de modo que a gente tem o seguinte, que π de x é aproximadamente Li de x. O gráfico de π de x é em forma de uma escada, né? Já o gráfico de Li de x é liso. Então, um gráfico acompanha o outro, mas a diferença entre eles vai dando saltos, né? Tá? O que se sabe sobre essa função Li de x é que π de x sobre Li de x tende a 1 quando x é grande.
Mas para estimar quanto vale Li de x menos π de x, até agora ainda não foi provado qual que seria essa diferença, né? E para ser provado, a gente precisaria provar a hipótese de Riemann. Então, gente, eu achava que se Li de x sobre π de x tende a 1, então automaticamente a diferença de Li de x e π de x tenderia a zero. Mas isso não é verdade. Vejam o seguinte, o limite com x tendendo a infinito de x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado é igual a 1. Mas o limite da diferença do numerador menos o denominador, né, que seria x ao quadrado mais x menos x ao quadrado, dá x. E x tendendo para o infinito, esse limite seria infinito. Vamos fazer agora algumas comparações entre Li de x e π de x. Para x igual a 1 bilhão, a gente tem o seguinte, que Li de x sobre π de x dá 1,00003345, tá? Que é bem próximo de 1, conforme o previsto, né? Agora, Li de x menos π de x é igual a 1701. Parece muito, né? Mas o π de x vale 50.847.534, né? Que é um numerão, né? Então, nesse caso aí, o 1701 fica sendo pouco, né? Pouca diferença, tá? Nós vamos admitir daqui para frente que Li de x é igual a π de x, tá? Não é igual. É só para a gente ter uma ideia se o Zn é realmente próximo do Pn, tá? Então vamos usar lemas. O lema 1 diz o seguinte, que a derivada de Li de x é 1 sobre ln de x. Isso a gente tira do teorema fundamental do cálculo, né? Que diz que a derivada da integral de uma função é a própria função, tá? O lema 2 diz o seguinte, que se Li de x é igual a π de x, o próximo primo depois de p é p mais ln de p. Na verdade é um número entre p e o próximo primo, tá? Então vamos para a demonstração. Bom, então vamos demonstrar o lema 2. Para demonstrar o lema 2, a gente vai precisar relembrar o teorema do valor médio, que diz o seguinte, que se f for derivável no intervalo a mais h, então existe um certo xi, e esse xi pertence ao intervalo a mais h, e f' de xi é f de a mais h menos f de a sobre h. Agora a gente vai supor um certo h tal que o enésimo primo mais h é o enésimo mais 1 primo, tá? Então, a gente deve ter o seguinte, que Li de Pn mais h menos Li de Pn tem que ser 1, né? Que é o próximo primo. Dividindo ambos os membros por h, a gente tem que Li de Pn mais h menos Li de Pn sobre h é igual a 1 sobre h. Pelo teorema do valor médio e pelo lema 1, a gente tem que esse 1 sobre h é a derivada de Li aplicada no ponto xi1, que é igual a 1 sobre ln de xi1. E isso daí implica que h é igual a ln de xi1. Então, o próximo primo depois de p é, em média,
P mais Ln de Xi1. E esse Xi1 está entre Pn e Pn mais 1. Vamos testar. Por exemplo, Li de 1000 é 177,0324. E Li de 1000 mais Ln de 1000 dá 172,0319. A diferença entre 177 e 178 dá exatamente 1, que é o que a gente queria, tá? O lema 3 diz o seguinte: a derivada de Li de x ao quadrado é x sobre Ln de x. Pela regra da cadeia, que diz que a derivada de f de g de x é f' de g vezes g', nós temos o seguinte, que a derivada de Li de x ao quadrado é 2x sobre Ln de x ao quadrado. E isso aí vai nos dar que a derivada de Li de x ao quadrado é x sobre Ln de x, como a gente queria demonstrar. Bom, agora seria a pergunta do vídeo, né? Quantos primos haveria entre Pn ao quadrado e Pn mais 1 ao quadrado? Então a gente vai fazer o seguinte: Pn mais h é igual a Pn mais 1. Então seria o seguinte: Li de Pn mais h ao quadrado menos Li de Pn ao quadrado é o nosso Zn, tá? Dividindo tudo por h fica o seguinte: Li de Pn mais h ao quadrado menos Li de Pn ao quadrado sobre h é igual a Zn sobre h. Pelo teorema do valor médio e pelo lema 3 que a gente demonstrou, né? Então, Zn sobre h seria Xi2, esse é um outro Xi, tá? Xi2 Ln de Xi2, onde o Xi2, assim como o Xi1, está entre Pn e Pn mais 1. Isso aí implica que Zn é h vezes Xi2 sobre Ln de Xi2. Mas o h é igual a Ln de Xi1. Como o Xi1 e o Xi2 pertencem ao mesmo intervalo, nós vamos assumir que eles sejam iguais, tá? Em geral não são iguais, mas são bem próximos. Isso daí implicaria que Zn é igual a Xi2, que é igual, ou melhor, o que prova que Zn está entre Pn e Pn mais 1, conforme a gente queria demonstrar, tá? Então vamos testar. Li de 1000 ao quadrado dá 78.627. Li de 1000 mais Ln de 1000 ao quadrado dá 79.630. Fazendo a diferença, a gente vê que isso daí dá 1003, que é realmente um número próximo de 1000. A gente demonstrou isso tal, mas infelizmente a gente não pode ter certeza que Zn esteja realmente entre Pn e Pn mais 1, porque a gente assumiu que Li de x é igual a π de x. Mas a gente vê que essa hipótese não é assim tão facilmente descartável, né? A matemática ainda não consegue provar que haja um primo num intervalo qualquer, arbitrário, tá? A gente pode provar com muita dificuldade o teorema de Chebyshev, que diz o seguinte, que entre n e 2n há pelo menos um primo. Bom, eu não sei vocês, né? Mas eu acho muito pouco, né? O que a gente consegue, né?
a gente consegue provar que entre n e 2n há pelo menos um primo. Mas me parece muito pouco, porque, por exemplo, entre 1 milhão e 2 milhões, que 2 milhões é o dobro de 1 milhão, existem mais ou menos 70 mil primos, e a gente só consegue provar que há pelo menos um, né? E também a gente não consegue provar a conjectura de Legendre, né, que entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado há sempre um primo. Realmente os primos maltratam a gente, né? Matemático sofre com os primos, né? E agora, quem poderá nos ajudar? É Riemann, gente. Se a gente admitir que a hipótese de Riemann é verdadeira, podemos provar que o módulo de Li de x menos π de x é um número menor do que ln de x raiz de x sobre 8π. Isso vale se o x é maior do que 2657, tá? Não vale para números menores do que isso. E dá para provar também que o menor tamanho de intervalo, TI, em que a gente pode provar a existência de pelo menos um primo, o tamanho desse intervalo seria ln ao quadrado de x raiz de x sobre 4π. Nós vamos fazer um teste aqui para x igual a 5.000 e vamos ver o que sai daí, né? Bom, então, para x igual a 5.000, a gente tem o seguinte, que Li de 5.000 é 684, que indica que a quantidade de primos até 684, ou melhor, até 5.000 é 684. E numa tabela a gente tem o seguinte, olhando numa tabela, que a quantidade de primos até 5.000, na verdade, é 669. A diferença é de 15. E a diferença máxima prevista seria ln de 5.000 raiz de 5.000 sobre 8π. Isso dá 24. Então, π de 5.000 é 684 mais ou menos 24. Quer dizer que π de 5.000 estaria entre 660 e 708, que está dentro do que a tabela nos informa, né? Agora vamos calcular esse TI. Esse TI dá um intervalo, o menor intervalo em que a gente poderia provar que existe pelo menos um primo. Esse TI é ln ao quadrado de 5.000 raiz de 5.000 sobre 4π. Fazendo os cálculos dá 408. Como o TI é maior do que 408, né? Porque esse 408 é o valor mínimo, vamos fazer o TI igual a 500. Então, Li de 5.500 dá 742. E Li de 5.500 menos π de 5.500, de acordo com a fórmula, seria menor do que ln de 5.500 raiz de 5.500 sobre 8π. Isso dá 25. Significa que π de 5.500 está entre 717 e 767. Agora veja o seguinte, o π de 5.000 é no máximo 708, como a gente viu lá em cima. E π de 5.500 é no mínimo 717. Logo, entre 5.000 e 5.500 existe pelo menos 717 menos 708, que dá 9 primos. Então, se a hipótese de Riemann for verdadeira, a gente acabou de provar que pelo menos entre 5.000 e 5.500 existem 9 primos. Bom, gente, então vamos fazer algumas observações. Se alguém quiser programar aí Li de x,
a expressão que fornece Li de x é o seguinte: Li de x é igual a Ln de Ln de x mais somatório de I igual a 1 até infinito de Ln elevado a I de x sobre I vezes I fatorial. Tá? A segunda observação é a seguinte: em geral, Li de x é maior do que π de x, tá? Isso reduziria pela metade aquele nosso intervalo lá, TI. Isso é verdade, pelo menos até onde eu sei, né, para x menor do que 10 elevado a 16. Então, para x menor do que 10 elevado a 16, Li de x é sempre maior do que π de x. Eu já li que há valores de x para os quais Li de x é menor do que π de x. Essa prova foi obtida supondo a hipótese de Riemann verdadeira, né? Esses números x aí, pelo que eu me lembro, seriam números acima de 10 elevado a 100. Por isso eu resolvi manter aquele mais ou menos lá, tá? O exemplo que eu dei do uso da hipótese de Riemann é só uma pequena amostra do poder dessa hipótese, tá? A hipótese de Riemann não serve só para isso, né? Essa daí é a primeira aplicação assim mais simples para hipótese de Riemann. Vê-se que a hipótese de Riemann, se a hipótese de Riemann for demonstrada, a gente conseguiria provar a existência de primos, né? Mesmo sem a gente fazer aquele monte de divisões lá para provar que o número é primo, então extrai a raiz e aí começa a fazer um monte de divisões e tal, né? Com a hipótese de Riemann, a gente conseguiria provar que existem primos mesmo sem fazer esse monte de divisões aí, tá? Não sei como, mas eu consegui 1000 inscritos, não sei como, mas muito obrigado a vocês e até outro dia, se Deus quiser.